Bom dia, gente. Bom, vou apresentar o professor José Garcês Girardi. Ele tem doutorado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Unicamp, professor da Faculdade Getúlio Vargas, autor, entre outras obras, de O Mundo Fora do Prumo, Transformação Social e Teoria Política em Shakespeare, e O Instante do Encontro, Questões Fundamentais para o Ensino Jurídico. Vou pedir que... Acho que já apresento o professor Albano e depois a gente dá sequência. O professor Albano Marcos Bastos Pepe tem mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é sócio efetivo da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e membro honorário da Rede Brasileira Direito e Literatura, e é filósofo e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Vou pedir só um respeito ao tempo, a gente já avançou um pouquinho, de 30 minutos para cada um. Quer esse aqui? Quero estar participando da melhor maneira possível aqui. Eu vou tentar falar em menos de 30 minutos, para que a gente possa, talvez, conversar mais, mas também porque são muitas falas interessantes aqui. Então, iniciar meu tempo aqui. Quero começar, eu acho que a literatura pode ajudar muito os juristas a discutirem a questão da democracia. Mas, para isso, eu queria fazer voltar a lembrar o quão diferente direito e literatura são. Acho muito importante acentuar essa diferença. Num congresso como esse, em que a gente tem lutado para mostrar que há uma relação entre as áreas, muitas vezes a gente corre o risco de aproximar muito facilmente coisas que são bastante diferentes. E se a gente, acho que se não prestar atenção na especificidade de cada uma das áreas, a gente perde em profundidade de análise o que a gente ganha em facilidade de aproximação. Muitas aproximações entre literatura e direito são factíveis, mas não necessariamente são produtivas ou iluminadoras. Então, e é justamente por isso que eu acho que é pela dificuldade de ajuste que ela nos ajuda a pensar a democracia, não pelo inverso. E é um pouco a minha provocação hoje vai ser essa. Então, a primeira coisa é o seguinte, a função social das duas é completamente diferente, né? A literatura, ela, primeiro, não busca fazer referência ao mundo externo. Essa não é a função dela. Ela não tem nenhuma pretensão de retratar a realidade como ela é, ainda que seja um romance realista. Ela não tem, ela não tem essa pretensão de propor ou de supor um externo a ela mesma. Segundo, a literatura adora a indecidibilidade, adora a zona cinzenta, adora a fronteira, adora o que não pode ser pensado como A ou B. Isso faz parte constitutiva da literatura, né? O direito é completamente o inverso. A literatura, como eu digo, gosta do diabo no roda-moinho no meio da rua, como diz. É isso que ela gosta. O direito é completamente o inverso. O direito tem a função social de decidir e ordenar. Embora isso não seja muito simpático, nós precisamos disso para viver. Nós precisamos decidir. E decidir é difícil. E não é agradável porque tem gente que perde. E ordenar é difícil. E ordenar é difícil porque obriga a gente a fazer coisas que não quer. Mas, no entanto, nós precisamos disso. Então, o direito supõe, sim, um mundo fora dele. Se, como estava conversando com a Eliette hoje de manhã, se esse mundo é real ou não, se o direito descreve o mundo de maneira acurada ou não, isso é irrelevante na medida em que, para todos os efeitos, ele diz que se refere a um mundo fora dele. Se eu depois descobrir que não existe nada senão o intelecto no mundo, isso não muda a condição do direito. Então, a primeira coisa a pensar aqui é que são dois campos muito diferentes. E acho que nós que pensamos direito e literatura precisamos celebrar e valorizar essa diferença, para que os achados de encontro possam ser significativos. Porque quando nós limamos, aparamos, apagamos as diferenças, é justamente o nosso esforço de reflexão que nós jogamos fora.
Dito isso, é claro que a gente vê pontos de contato muito importantes entre as duas áreas, né? Vamos começar pela literatura. A narrativa literária, estou pensando aqui nas epopeias e depois nos romances. Esse tipo de narrativa literária, sempre, ou muitas vezes, começa com um herói tentando chegar a um objetivo. E, no meio desse objetivo, ele tem vários empecilhos. Vamos pensar na viagem de Ulisses. Ulisses quer voltar para casa. A primeira coisa que tem aí é que a gente acha que é legítimo que ele queira voltar para casa. É muito difícil ler a Odisseia sem algum tipo de empatia, ou de entendimento, se não de empatia, pelo menos de compreensão, de que esse ser humano, esse desejo humano faz sentido. E por que faz sentido? Faz sentido porque a gente entende que um ser humano pode legitimamente desejar aquilo, porque aquilo faz parte do que significa ser humano. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: toda literatura supõe uma noção de humano e uma noção daquilo que seja florescimento humano. Ou seja, se eu sou isso, eu tenho o direito de me realizar. Se eu sou um grego casado, eu tenho o direito de voltar para a minha pátria Ítaca, rever minha mulher e meu filho. Então, de uma noção de humano, surge uma noção de direito, nos termos da literatura. Humano, florescimento humano, direito de realizar esse florescimento humano. Mais do que isso, em toda a narrativa a gente tem o protagonista e o antagonista e os empecilhos. Também existe na narrativa literária um número finito de recursos que o cara pode lançar mão para dar conta da sua jornada. Ulisses não pode fazer qualquer coisa. Ulisses pode mentir para Circe, ou ele pode enganar o gigante Polifemo, mas ele não pode trair seus companheiros. Ele não pode trair o código de honra. Então, também na literatura, além de a gente ter uma noção de humano, uma noção de florescimento humano e de que é legítimo que a gente queira florescer, existe também uma noção de quais são os recursos legítimos ou quais são as balizas legítimas para a gente realizar esse florescimento. Isso é muitas vezes, na literatura, temos vilões cuja finalidade nós aprovamos, mas cujos meios nós desaprovamos. Então, é claro que aqui nós temos um paralelo importante com o direito, porque o direito também, quando a gente estabelece um sistema jurídico, também está inscrito aí uma noção do que seja o ser humano e qual é o florescimento. Por que será que a maioria dos sistemas jurídicos ocidentais, para não dizer a totalidade, dá tanta ênfase à liberdade? Por que será que quase todos eles garantem propriedade em várias maneiras, propriedade intelectual, propriedade física? Por que será isso? Por que será que as garantias individuais são brandidas com um caráter quase sacral nas nossas sociedades? Porque há uma noção de humano aqui. Porque nós, no Ocidente, nos entendemos fundamentalmente como agentes livres. Portanto, negar a liberdade para nós não é infringir o direito, é ser desumano. Então, a primeira coisa, acho que é identificar, aqui falando um pouquinho da semelhança, é que tanto na literatura quanto no direito, nós temos inscrita uma noção de humano, de florescimento humano, e de quais são os meios legítimos para atingir esse florescimento. O que é interessante é que nem sempre, mesmo em obras que surgem, mesmo no mesmo período, nem sempre essas visões estão em consonância. Já vimos aqui... o Márcio e o Nelson falaram, por exemplo, literaturas distópicas e outras coisas, mas existe uma noção de humano inscrita nos dois. Estou falando aqui no primeiro elemento, que é a produção. Segundo elemento, no funcionamento desses sistemas, e aqui acho muito importante. Quando a gente interpreta a literatura, o grande fascínio é que não tem um único sentido certo. A gente pode negociar esses sentidos, pode dizer esse é melhor, esse é pior. Mas isso não quer dizer que qualquer sentido vale. Isso não quer dizer que qualquer coisa que você fala sobre esse texto está certa. A brincadeira sempre é essa, né? Que não tem um único sentido certo, mas tem vários sentidos errados. Tá certo? Não tem condição, por exemplo, do Dante estar fazendo uma referência à internet, porque o Dante não conhecia a internet. Por mais genial que ele fosse.
Então, nesse sentido, nós temos uma coisa muito importante. Ela é um lugar de diferença, mas diferença regrada. Eu gosto muito de outras interpretações, mas nós temos, inclusive, como negociar e saber qual interpretação é melhor. Se a sua interpretação dá conta de mais elementos que a minha, com mais consistência, ela é melhor do que a minha. Esse não é um problema. Então, nós temos um espaço de diversidade, com fronteiras que são consensadas, fronteiras de sentidos, que alguns vão chamar de comunidades interpretativas. Olha, para a nossa comunidade, isso aqui não faz sentido. Para a nossa comunidade, não faz sentido dizer que os Lusíadas é uma receita de bolo de cenoura cifrada. Não faz sentido falar isso. Então, nós temos o quê? Diversidade, mas num campo em que há limites precisos de sentido. E que há, portanto, um critério para dizer isto vale e isto não vale. E a literatura, isso é muito importante, e a literatura não tem expectativa, nem vê como um valor o consenso absoluto. Eu não quero que a leitura de vocês, de Shakespeare, ou de Bentinho, ou do Machado, né, ou de quem quer que seja idêntica à minha. É claro que eu quero ser o mais esperto da sala. Mas você não tem a pretensão de homogeneidade. Essa é a grande beleza da literatura. Nós conseguimos ter um grupo coeso, mas não homogêneo, porque essa não é a pretensão da literatura. Agora, o que parece acontecer às vezes é que isso pode ser o que eu acho que acontece, por isso que nós podemos aprender com a literatura sobre democracia, que democracia também, me parece que esse é o funcionamento básico. Nós temos fronteiras extremas, externas, que todos nós respeitamos, porque distinguimos como, a partir daqui, já não temos democracia. Mas essa é uma arena para discordância, para diferença, para a gente pensar desigualmente, para a gente não se gostar. Democracia não é para quem se gosta. Democracia é para quem não se gosta. Democracia é um jeito de pessoas que gostariam de se estapear, viverem juntos, é mais ou menos como reunião de família. Não, estou brincando. Então, é um jeito da gente poder coexistir com aquele que não pensa como a gente. Mas, mais do que isso, é a gente ficar feliz que a gente vive com gente que não pensa como a gente. Isso eu acho super importante hoje, no momento em que, depois da luta pela restauração da democracia, há uma pressão enorme pela homogeneidade de pensamento. Há uma pressão enorme por acreditar, por desqualificar moralmente a discordância política. Você discorda, rapidamente você é desqualificado moralmente pelas suas razões por discordar. E você passa a ser o objeto da discussão e não seu argumento. Um canalha pode fazer um argumento muito bom, e o cara muito bom pode fazer um argumento canalha. A discussão moral, a dimensão ética, ela é muito importante, mas temos que fazer uma separação entre subjetividade individual e subjetividade política. Não são a mesma coisa. Eu, enquanto indivíduo, não sou a mesma coisa do que eu como cidadão, como nós estamos aqui. Nós estamos seguindo alguns códigos de civilidade nesse debate, que claro que nos constrangem. Talvez alguém quisesse tirar o sapato, talvez outro não quisesse estar de gravata, mas a gente não sente isso como uma violência, porque é algo ao que a gente deu adesão. Então, acho que o que eu sinto que nós precisamos enfatizar nos nossos debates sobre literatura e direito, primeiro é isso, são campos muito diferentes. São campos muito diferentes e, portanto, exigem da gente modos de aproximação muito diferentes. Vê quanto tempo eu tenho aqui, porque eu não quero ultrapassar mesmo. Modos de aproximação muito diferentes. Quando eu leio a literatura, eu percebo que eu tenho que respeitar um certo conjunto de regras, porque ali eu estou discutindo como alguém da literatura, como teórico da literatura, como eu tenho um conjunto de regras que regulam minha ação ali, que não é o mesmo conjunto de regras que regula minha ação enquanto jurista. E a compreensão de que esses papéis podem dialogar, mas são diferentes, é super importante,
porque me permite também olhar para a sociedade e perceber que existe uma diferença muito importante entre a minha subjetividade individual, psicológica, e a minha subjetividade política. Entre a dimensão ética que eu tenho na minha vida enquanto cidadão, e eu posso achar que existem várias dimensões éticas concorrentes numa sociedade sadia, e o que deve ser a ética pública, a ética no espaço público, que tem que ser o mesmo para todos. A literatura nos ensina, sim, por isso que eu digo que não é um consenso, não é um consenso absoluto, não é homogeneidade, mas é um consenso na divergência, que é a literatura, porque ela nos ajuda a levar esse paradigma para a sociedade também. Uma sociedade que haja pouco conflito de ideias é tão perigosa quanto uma sociedade em que haja conflito de ideias demais. Uma sociedade pasteurizada é uma sociedade tão perigosa quanto uma sociedade cindida, né? Então, acho que o que nós podemos recuperar nos nossos debates é essa lógica de organização da produção e da interpretação literária e do funcionamento da literatura, junto ao funcionamento do direito e da democracia. O que vai permitir que a literatura funcione é que a gente tenha um consenso sobre procedimento e tenha disposição para debater na substância. Isso é fundamental. Nós temos que ter consenso no procedimento. Vamos dar uma definição do que seja literário, vamos dar uma definição do que seja uma boa obra literária, que é claro que é arbitrário, como tudo que é humano, mas é arbitrário para o grupo, é arbitrário culturalmente. Definido o que é literatura, o que é gênero, o que é uma boa obra literária, decididas as questões, vamos chamar procedimentais, que tem uma dimensão substantiva, evidente, mas decididas as condições procedimentais, vamos trocar pancada em relação às questões substantivas. Você vai achar que a minha leitura de Joyce é horrorosa. Eu vou achar que a sua que não tem pé nem cabeça. Mas nós dois achamos que são leituras possíveis de ser feitas ali. E não acho que isso vem pela sua falha moral. Isso vem porque você é um leitor que eu não sou. Isso vem porque você prioriza coisas que eu acho que não deve priorizar. Mas isso não o desqualifica como um colega ou como um companheiro que está lendo o mesmo texto. Eu não imputo a você uma falha moral, porque você prefere desconsiderar questões de gênero em Joyce, para considerar mais questões formais. Eu não falo, você é um mau caráter por isso. Eu falo, acho a sua leitura pobre. Mas ambos nos encontramos no amor pela literatura, que significa o amor no conjunto de regras, pelo conjunto de regras que nos permite discordar. Mas esse é o amor pela democracia também. Esse é o amor pela democracia também. O amor pela democracia é justamente o amor por esse conjunto de regras que permita que eu conviva civilizadamente com pessoas pelas quais talvez eu tenha enorme desprezo em relação a valores. Não como seres humanos, mas os valores completamente equivocados. As pessoas têm direito constitucional de serem idiotas. Nós lutamos por isso. Porque se nós não lutarmos por isso, nós não lutamos por nós mesmos, porque os outros nos acham idiotas, pô. Então, é um pouco essa a minha provocação hoje aqui, né? É a provocação um pouco no jeito de que, quando celebramos os muitos encontros entre direito e literatura, existem muitos pontos de contato mesmo, mas eu acho que se não reafirmarmos o quão difícil aproximar essas duas áreas, perdemos muita coisa. Se falarmos do direito de maneira chapada, se não fizermos uma distinção entre legislação, decisão, parecer, contraditório, audiência, perdemos enormemente. Se falarmos de literatura de maneira chapada, se não distinguirmos poesia, de drama, de romance, perdemos enormemente. Por quê? Porque perdemos a atenção para aquelas condições procedimentais que dão sentido às discordâncias substantivas. E literatura e democracia é isso. São regras de combate. São regras de combate. Nesse sentido, podemos fazer
ótimos diálogos entre eles, sem a pretensão, na literatura, de chegarmos a uma leitura única do texto, e sem a pretensão na democracia de chegarmos a uma sociedade homogênea. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que a gente experimente, trabalhe, porque é uma experiência vicária da diferença como riqueza e não como problema. E acho que isso é uma das forças da democracia para formar os juristas. Muito obrigado. Obrigada, professor José Garcês, pela bela palavra. Acho que no momento tão pertinente e tão atual, acho que caiu como uma luva para o contexto de hoje, né? Obrigada por ter respeitado o tempo também. Agora a gente passa a palavra para o professor Albano Marcos Bastos Pepe. Bom dia. Tá bem, não tá? Garcês, meus parabéns pela brilhante exposição. A minha relação com esse movimento de direito e literatura, ela tem a sua origem num convívio que eu tive assim muito a miúde com o professor Luiz Alberto Vará. O Vará procurava na literatura manifestações que permitissem uma melhor apreensão dessa herança do protagonismo jurídico. Então, de algum modo, o Luiz ele foi um excelente analítico, membro de uma respeitada escola keynesiana argentina, e ele sai da estrutura analítica que tipifica essa tradição em direção aos procedimentos imagéticos que a literatura, de algum modo, nos conforma, nos oferece, nos possibilita. E ele o faz por quê? Porque na estrutura do protagonismo jurídico, você não pode falar do amor. Você não tem a inscrição amorosa. E você trazendo para o ambiente jurídico o debate literário, você consegue, de alguma maneira, inserir a questão amorosa através de atores sociais que, de algum modo, falam sobre o amor. Não apenas figuras literárias, figuras da filosofia. E, nos anos 90, nós resolvemos fazer um seminário, um congresso em Curitiba sobre o amor. Dentro da Faculdade de Direito, promovido pela Faculdade de Direito. E convidamos, assim, vamos dizer, Renato Janine Ribeiro para falar sobre o amor e Rousseau. Então, pegamos especialistas na área da filosofia e pegamos também literatos. A questão era fazer inscrição amorosa no interior do protagonismo jurídico, dessa defesa, esse mecanismo de defesa que, de algum modo, reproduz um determinado tipo de ator social que, no seu apogeu, é o juiz. Então, como é que eu vou dialogar com o juiz, falando para ele do amor sem um atravessamento literário? Como é que eu vou fazer com que ele se reconheça enquanto sujeito, certo? E não enquanto protagonista? E protagonista com papéis que já estão previamente designados para ele. Ele não foi nem capaz de elaborar qualquer papel que pudesse fazer referência a essa condição de julgador. Certo? E nós temos na tradição do ensino jurídico, aqui no Brasil, e não sei em outros países, não tenho conhecimento disso, nós formamos um jurista para ser um julgador. Nós ensinamos ao futuro jurista técnicas, certo, de julgamento. Nós preparamos alguém para valorizar o litígio.
Essa é uma coisa muito interessante. E eu vejo muito, porque eu trabalho com mediação, certo? Acompanhando também o Luiz Roberto Varaco, nos trabalhos dele de mediação, e eu percebo uma resistência enorme por parte do jurista em aceitar a mediação. Aceitar o quê? O deslocamento do eixo de poder do referente juiz para um sujeito que é quase um psicanalista. O mediador é aquele que escuta, não interfere. Então, isso ameaça, de alguma maneira, esse status do protagonismo. Então, o Varaco, preocupado com isso, eu lembro uma vez que nós dávamos aula no Santa Cruz do Sul, e tinha uma avaliação que tinha que ser feita na comunidade, e dentro dos alunos tinha um juiz da cidade. E a avaliação era feita aqui, ó. Chamava o cara, sentava, conversávamos com ele. E quando chega o juiz, aí o juiz diz, pois não, doutor Varaco, estou à sua disposição. Aí o Luiz disse, não, você, eu só vou te pedir uma coisa. Você tem espelho em casa? Claro que tem. Do teu tamanho, mais ou menos? Tenho, sim. Então, tá. Vá para casa, tire a roupa, fique nu e se olhe no espelho. De frente, de lado, de costas. Se olhe no espelho. Se desnude. Tire essa vestimenta e se veja. Aí eu me lembrei de um texto do Derrida que se chama O Animal que Logo Sou. Quando o Derrida, uma vez trocando de roupa, no quarto dele, o gato dele entrou e ficou olhando para ele ficando nu. Aí ele ficou olhando o gato e disse, peraí, quem está nu, eu ou o gato? Não. Aí ele percebe que o gato não está nu, nunca esteve nu, porque nunca esteve vestido. É impossível você desvestir o que nunca foi vestido. Então, essa ideia da nudez que o Derrida levanta, essa provocação que o Varaco fez a esse juiz, me remete a um conceito da tradição filosófica grega que se chama aletheia, desnudamento, desvelamento. Nós estamos sempre envoltos em véus que nos ocultam. Então, de algum modo, nós temos que desvelar, não é revelar. Certo? Nós temos que desvelar, temos que desnudar aquilo que se oculta sob um manto suave, sutil, mas que não nos permite acesso àquilo que se põe diante de nós. Será que o julgador, será que o protagonismo jurídico tem a pretensão de desnudar uma situação de um crime, de um conflito, de um litígio, ou ele tem a intenção de disciplinar? Como você disse, é necessário a disciplina, concordo plenamente. Mas se a disciplina se torna o ápice da conduta, nós perdemos de vista o outro, este outro que eu só recupero amorosamente. Eu não tenho como recuperar o outro senão amorosamente. O outro é aquilo que você disse, o outro é a diferença. O outro é quem me desafia. O outro é quem me impõe limites. Então, eu só posso chegar a ele através de um gesto amoroso. E qual seria esse gesto amoroso, senão o desnudamento, o desvelamento? Eu me desvelo diante de ti. Ou seja, eu renuncio às armas que disponho para me dirigir a ti. E assim espero que tu faças o mesmo. Então, no ambiente da literatura, você consegue criar essas figuras. A construção dessas figuras literárias, elas, para mim, são constitutivas de um lugar de diálogo possível entre o magistrado e a literatura. Existe um conceito em alemão chamado Stimmung.
Estímulo quer dizer ambiência, clima, atmosfera. Então, o estímulo é aquilo que na literatura cria uma atmosfera, cria um clima, no qual você mergulha. Mergulha e vive com os personagens. De alguma maneira, no estímulo, você se identifica, de algum modo, com os personagens. Você se lança para lá. Ora, a literatura tem nos acompanhado ao longo da nossa história, obviamente. A literatura é um depoimento histórico. Certo? Se você lê Shakespeare, você vai encontrar o século XVI. E assim por diante. Se você lê a literatura no sentido mais amplo possível. Se você lê o Leviatã do Hobbes, você está vendo o nascimento do capitalismo. Você está vendo o nascimento do Estado moderno. Você está vendo o nascimento do direito moderno. E eu posso fazê-lo de uma maneira literária. Eu não preciso do rigorismo que a técnica jurídica me impõe para que eu compreenda como é que o Estado moderno se constitui a partir do Leviatã do Hobbes. Não. Eu posso abordar um Leviatã com extrema seriedade, mas literariamente. Eu sou nordestino, né? Sou pernambucano. Então, quantos depoimentos de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Aguinaldo Silva, de José Condé, espelharam meu caráter nordestino. Como eu me identifico com personagens que estes sujeitos produziram e que dão condição de sentido, porque, na realidade, nós somos carentes de sentido. Nós precisamos dar sentido ao sem sentido, que é a vida. A vida é algo sem sentido. A ausência de sentido da vida está justamente no fato de nós morrermos. A morte é o paradigma que estabelece a necessidade de, no não sentido, darmos sentido. Como dizia o velho Heidegger, certo? O ser para a vida é o ser para a morte. E nesse arco que constitui-se a finitude, nós somos levados a produzir sentido. Ora, podemos produzir sentido juridicamente? Acredito, me perdoem se eu estou cometendo alguma diatribe. Eu posso pensar o discurso jurídico, não o discurso da ciência do direito, pensem comigo, de uma estrutura lógico-formal que o velho Kelsen nos ensinou. Não essa hipótese lógica que a quem Kelsen chamava de ficção. Esta ficção que é a ciência do direito. Mas o próprio Kelsen avança e recua. Ele fala desta ficção, dessa hipótese lógica, mas ele fala também do direito como aplicação. E no momento que o direito emerge como algo posto no mundo da vida, ele é atravessado por essa necessidade absoluta que temos de dar sentido ou não sentido. E para viver um mundo judicializado, eu tenho que ter determinadas amarras compreensivas que me façam não me sentir sufocado, que façam me sentir infernizado ou enredado por algo que me é completamente desconhecido. É como você disse, nós temos necessidade dos limites. Nós temos que obedecer, porque, senão, a liberdade não é liberdade. Certo? A liberdade, quando ela não tem limites, ela é abuso. Então, deixa de ser liberdade. Liberdade, já me ensinava o velho Kant, é um ato de vontade voltado para o dever. Eu sou livre se eu tenho a vontade de dever. Certo? Se o dever me impulsiona, eu sou livre. Porque aí eu saberei os limites que eu imponho à minha liberdade, para que você também possa impor limites à sua liberdade.
Aí nós nos colocamos diante de outro impasse que eu acho que tem que ser apreendido nesse universo de sutilezas. A questão da ética no direito. Kelsen dizia, tudo bem, a ética no direito, mas conquanto que seja uma ética formal. Certo? Uma ética desprovida de conteúdos. Sim, e ele estava coerente. Temos que entender que se não for o velho Hans, nós não teríamos a ciência do direito como temos hoje, não teríamos as práticas jurídicas como temos hoje em dia. Temos um débito com ele. E um débito tão grande que nas faculdades de direito do Brasil não se ensina Kelsen e as pessoas sabem Kelsen. Porque toda a estrutura discursiva que envolve a ambiência do mundo jurídico emana Kelsen. Ora, eu falei ambiência, aí pensei em estímulo, certo? Eu pensei em clima, em atmosfera. Será que nós não poderíamos convidar essa nossa sensibilidade literária, poética, a abrir espaços, a abrir pequenos sítios, certo? No meio da floresta absurda, você tem uma clareira, como dizia o velho Heidegger. E essa clareira ser o lugar do respiradouro. O que impediria que um ato jurídico pleno se descaracterizaria, se desfaria, se não fosse, que se fosse trabalhado como um gesto amoroso? O Varane insinua isso. Ele insinua e ele começa um trabalho com os juízes de Santa Catarina, justamente para um processo de humanização desses juízes, através da ideia de uma palavra amorosa que se chama mediação. Um juiz pode ser um mediador. Nos Estados Unidos, os mediadores são juízes aposentados. Porque ninguém com melhor experiência com as práticas jurídicas cotidianas do que um juiz. E, acrescentando a idade, a experiência e a não obrigação de estar submetido aos regramentos mais imediatos do Estado, o juiz, no meu entendimento, pode ser um juiz aposentado, pode ser um excelente mediador. Mas se ele, como juiz aposentado, pode ser um excelente mediador, ele também pode ser um excelente interlocutor dessa estrutura dura. Não diria perversa, porque eu entraria no campo dos valores, não é o caso. Mas uma estrutura dura, rígida. Então, nós temos que distinguir o rigor da rigidez. Podemos e devemos ser rigorosos, mas não rígidos. E a palavra? Esta coisa que nos humaniza, que nos faz seres humanos. Somos humanizados a partir do momento que produzimos a linguagem. Há 70, 80, 90 mil anos atrás, quando emerge o primeiro Homo sapiens sapiens, ele se faz a diferença dos outros primatas, justamente porque ele é capaz de elaborar a linguagem. E, ao elaborar a linguagem, ele se desapega do sítio local, porque, ao elaborar a linguagem, ele imagina, ele produz memória, e a memória o remete para ontem e para o amanhã. Remete-o a falar de objetos que não estão presentes. Nós somos os únicos animais que podem fazer isso. Nós podemos, com a linguagem, e é por isso que, nesse sentido, o Habermas vai dizer, o ser humano é linguagem em ação. Heidegger vai dizer, a linguagem é criadora de mundos, e nós criamos mundos quando falamos. Então, nós temos atravessamentos de criação de mundos que podem ser arbitrários, que podem ser violentos. Então, portanto, precisamos do direito, precisamos da norma jurídica, para que a violência dos mundos que nós criamos não se constitua no fim de outros mundos de outras pessoas, submetidas a nós. Mas isso também nos permite pensar a interlocução entre estes criadores de sentido
E na medida em que o direito é atravessado pela presença literária, certo? No momento em que nós podemos levar esse campo, como o Lênio faz. É uma diversão para mim assistir o Lênio no seu direito de literatura. É uma festa. Eu levo meus alunos, meu grupo de estudo, vamos assistir o Lênio, vamos ver como é que o ego daquele cara está caminhando. Certo? Esses atravessamentos, eles fazem parte de procedimentos imagéticos. Isso é das fantasias que nós produzimos sem abrirmos mão do conhecimento jurídico que está por trás disso. E que não retira a cientificidade que tanto pretendemos, que tanto aspiramos e que tanto aprendemos. Eu não ameaço o Kelsen no momento em que eu penso o direito desde óticas que me permitam o deslocamento literário, ou desde óticas que me permitam o deslocamento psicanalítico. Absolutamente. Muito pelo contrário, eu estou tratando como o Kelsen queria, eu estou tratando de uma forma que, em algum momento, vai se materializar nas práticas jurídicas cotidianas. E nessas práticas jurídicas cotidianas, eu me encontro, você se encontra, nós nos encontramos, de alguma maneira nós nos encontramos. E nós devemos continuar sensibilizados a isso. Certo? Esse protagonismo jurídico, ele não pode ser apenas uma ação técnica. Ele tem que estar intercortado de comprometimentos com a tessitura social. Senão caímos nas distopias, na redução das linguagens, na impossibilidade de um sonho, um devir. Nós precisamos dos devires, que está lá atrás, em Heráclito, a ideia do devir. Não te banharás 2 vezes nas mesmas águas de um rio. Não há repetição, há continuidade na finitude. E nós temos que ter um compromisso com a finitude. Sejamos jovens, idosos, não importa. Somos finitos. E talvez essa finitude compreendida, recepcionada, ela possa se constituir como um lugar de reflexão e de ação para nós. Daquela ação comunicativa que o Habermas fala. Nós somos linguagem e ação. Somos linguagem, ação, que os gregos chamavam de praxis. A praxis é isso, é a junção da linguagem com a ação. Então, aqui, nesta casa, no Espírito Santo, de algum modo, nós partilhamos mundos criados por nós mesmos. E, portanto, de algum modo, nos envaidecemos e podemos dizer, ao fim de cada dia, cumpri o meu papel, que legal, tudo bem comigo. Bom dia para todos.